Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus, nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Divi Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. Na Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter, e uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás 1009, 221-1490. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada. Doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212. Telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos Nugovita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Os seres que amamos. Com que enternecimento desejaríamos situá-los nos mais elevados planos do mundo? Se possível, obteríamos para cada um deles um nicho de santidade ou um título de herói. Entretanto, qual ocorre a nós mesmos? São eles seres humanos, matriculados no educandário da vida. E nos círculos das experiências em que se debatem, como nos acontece, erram e acertam. Avançam na estrada ou se interrompem para pensar, solicitando-nos apoio e compreensão. Assim, como estamos em luta, a fim de sermos um dia o que devemos ser, aprendamos a amá-los como são, na certeza de que precisam, tanto quanto nós, de auxílio e encorajamento para a necessária ascensão espiritual. Nunca exigir-lhes o impossível, nem frustrar-lhes a esperança. Doemos a cada um a bênção da estima, sem requisições descabidas, acatando as experiências para as quais se inclinem e respeitando os tipos de felicidade que elejam para si próprios. Todos somos viajores do universo com o encontro marcado numa só estação de destino, a perfeição na imortalidade. À face disso, e levando em consideração que nos achamos individualmente em marcos diferentes da estrada, se queremos auxiliar aqueles a quem amamos e abençoá-los com o nosso afeto, cultivemos, à frente deles, a coragem de compreender e a paciência de esperar. Estamos iniciando mais um programa Projeto Futuro, reunidos nesta grande sala de aulas para levar até você a mensagem espírita. O programa Projeto Futuro é uma produção do CEP, Centro de Estudos e Pesquisas Espíritas. Realização AME, Aliança Municipal Espírita de Divinópolis.
bem, Divinópolis, agora faltando 25 para as 10. Estamos começando mais uma edição do programa Projeto Futuro, até as 10h30. Você liga e participa com a gente pelo 222-0001 e também 222-0002. Todo final de semana, né? A cada programa nosso, no final do programa, a gente sorteia um livro e também uma revista espírita. Nós estaremos hoje, então, sorteando um grande livro aí para você, que é A Vida de Antônio de Pádua. Você pode ligar para cá, faça aí as suas observações, né? Faça também as suas perguntas. Vamos tirar as suas dúvidas aqui nessa grande sala de aulas, tá? E concorra a este grande livro daqui a pouquinho, às 10h30. Hoje nós vamos conversar com Vicente Cardoso e também com Fátima Borges, com grandes temas do seu interesse. São 9h36. Eu vou começar com Vicente Cardoso, com o tema transcomunicação. Vicente, bom dia. Bom dia, Alisson. Bom dia, ouvintes da Rádio Minas. É um prazer enorme para nós estarmos novamente aqui no Projeto Futuro. Esse sábado chuvoso, né? Gostoso essa manhã. Meio nublado, né, Vicente? A gente não sabe se vai chover, se vai abrir sol, fica esse tempo meio esquisito. Muito bom, tá fresquinho o tempo. Com certeza. Vicente, são 9h37. Eu estava comentando contigo agora há pouco, em off, a respeito desses temas que são muito bons. Não é? Você está com a palavra, a partir de agora, com o tema transcomunicação. Haja visto que as pessoas que estudam o espiritismo, até mesmo os leigos, a grande curiosidade dessa grande massa é em saber a respeito de se os mortos falam, se não falam, ou seja, os espíritos, né? As pessoas desencarnadas, né? Que se comunicam com a gente, ou se comunicam, como que comunicam, por que comunicam, né? Então esse é o nosso tema que a gente vai dissertar até às 10 horas. Primeiramente, quais são as formas de comunicação mais usadas entre encarnados e desencarnados? Aristo, em todos os tempos da humanidade, até o presente momento em que nós nos encontramos, a mediunidade tem sido o meio e a técnica mais segura e viável para o processo da comunicação, desse interrelacionamento dos espíritos com os homens. As comunicações espirituais estiveram presentes em todos os tempos da humanidade. Desde a nossa antiga história até esse momento, a mediunidade tem sido realmente essa técnica, essa forma dos espíritos comunicarem conosco, a forma mais segura, a mais viável. É através da mediunidade que os seres, né, do mundo corporal, permite assim um relacionamento onde há uma permuta de valores afetivos, culturais, sociais, enfim, é através da mediunidade é que nós criamos esse relacionamento, essa troca de ideias, essa troca de cultura, essa troca de desenvolvimento intelecto moral. É através dela que as comunicações vêm até os homens. A mediunidade tem sido sempre a mesma, tanto no passado como agora. Essa prática, no passado, era uma prática indiscriminada, sem controle. Nós chamamos de mediunismo. Hoje, graças à doutrina espírita, ela vem realmente trazer um entendimento, uma compreensão acerca do mediunismo. Vem fazer você entender o porquê, o como e para quê a mediunidade. O pensamento é a base de todo o processo da comunicação. Tá? Então, é através do pensamento que os espíritos comunicam conosco. Em qualquer tipo de fenômeno que existe entre eles com a gente, o pensamento é a base de todo o processo. Tá? Tipo assim, mandando uma mensagem, seria o sexto sentido, Vicente, isso? O sexto sentido seria bem a mediunidade. A mediunidade, sim, utilizaria o sexto sentido, tá? Agora, o sexto sentido, que é a chamada PS, percepção extrasensorial, que é aquela faculdade inerente a toda criatura humana, todos nós a possuem, em graus diferentes. Então, nós possuímos a mediunidade em um potencial. O que caracteriza a mediunidade mesmo no médium é a ostensividade dela, quer dizer, a forma como ela se apresenta na sua intensidade, que lhe é peculiar. É por isso que alguém fala assim, mas eu não sinto nada, então eu não sou médium. É assim, porque traz em si o potencial a ser desenvolvido com o transcorrer dos tempos. E essa mediunidade, ela terá uma característica a partir do momento em que ela se apresentar através de sinais visíveis, palpáveis, tangíveis, que é a comunicação em si. E essa comunicação, ela vai variar de pessoa para pessoa e vai variar de modo, quer dizer, de maneira diferentes.
Nós chamamos de modalidades. Então você tem um médio psicofônico, você tem um médio da psicografia, você tem um médio vidente, você tem um médio de efeitos físicos, enfim, você tem várias modalidades da mediunidade, mas a mediunidade é a mesma, que é a predisposição orgânica, é uma condição do organismo. É por isso que nós chamamos de percepção extrasensorial uma coisa, e a mediunidade é mais do que a percepção extrasensorial. Agora, Vicente, geralmente a gente fica meio em dúvida, né? Do que fazer, o que deixar de fazer, se tudo o que nos dizem a gente pode confiar, ou se não, porque nós já somos automáticos, o ser humano, ele é assim meio desconfiado, né? Ele nunca acredita em muita coisa, não. Tudo o que os desencarnados falam é verdade? Olha, com relação aos espíritos sérios, os bons espíritos, sim. Quer dizer, aquilo que os bons espíritos, o espírito sério mesmo, dedicado à causa do bem, digam, é sério, é verdade. Tá? Agora, nem tudo que os espíritos malfeitores dizem não é verdade. Porque é a condição deles, é a condição dos espíritos de condições inferiores, muitas vezes a impostura, a mentira. Então, João, o apóstolo João, através do Evangelho de Jesus, a gente verifica que ele faz uma afirmação muito importante. Não crede em todos os espíritos. Experimentai primeiro se os espíritos são de Deus. Ele quer dizer o seguinte, que nós devemos sim ouvir, mas na hora de fazer o discernimento, verificar se realmente aquela comunicação é de um cunho de verdade, tem um cunho moral nela, porque de repente há espíritos zombeteiros, levianos, pseudo-sábios, malfeitores, que a pretexto de nos enganar, eles nos levam a uma condição realmente, às vezes até de confundir a gente, passando mentiras na forma de verdades. Então você precisa passar essa comunicação, essa mensagem, pelo crivo da razão. E quando você passa pelo crivo da razão, logo você está tirando realmente essa margem da impostura, a margem da mentira, e ficando somente com o quê? Com a verdade. Então, os espíritos de condições melhores, de condições, espíritos mais amadurecidos, sim, o que eles dizem sempre é a verdade. Agora, os inferiores, nem sempre eles dizem a verdade. Outras vezes podem até dizer a verdade. Porque, na verdade, eles têm sim algum conhecimento de verdade, mas optam, às vezes, por mentir para poder enganar os homens. Como os homens também não estão muito preparados, amadurecidos, logo são enganados. Então há muita impostura, há muita mentira passada na forma de verdades. É tanto que o Evangelho de Jesus, numa sua passagem, diz os Espíritos, é importante às vezes você rejeitar 9 verdades para não ter que aceitar uma mentira. Isso para a gente ver a gravidade de uma mentira. Você tem que rejeitar 9 verdades para não ter que aceitar uma mentira. Então veja você que realmente o critério racional ele é importante nas comunicações, tá? Então não acrediteis em todos os espíritos, não acrediteis em todas as mensagens, leve essa mensagem ao crivo da razão, analise a sua superfície, analise o seu conteúdo interno e verifique se ela é boa. Se for, você leva para o conhecimento de outras pessoas, leve isso para o consenso universal, quer dizer, que outros também dêem a sua opinião, porque às vezes você analisa só você só está sujeito também de ser enganado. Mas quando mais pessoas também têm esse discernimento, aí diminui a possibilidade da impostura, da enganação. Na maioria das vezes, os espíritos mentirosos, eles atuam mais em cima da cabeça das pessoas, né? Você, por encontrá-las... Pessoas despreparadas. Porque a pessoa criteriosa, racional, ela vai analisar e vai rejeitar as mentiras, as imposturas, e vai reter a verdade. Mas, na verdade, estaria usando o bom senso. Com certeza o bom senso. O bom senso é muito importante nessa hora, tá? Porque entre linhas da comunicação, pode estar a impostura, escondida entre linhas. O que o leitor, às vezes, aquele que está recebendo a comunicação, se não tiver um bom discernimento, ele vai aceitar plenamente tudo. Então precisa ter discernimento. E para isso a doutrina espírita é justamente essa parte em que você terá um conhecimento pleno para que você saiba fazer o discernimento. Então é passar pelo crivo da razão. E a razão que nos dá é a doutrina espírita. Nos dá com toda a sua plenitude esse ponto racional para você discernir
verdade das imposturas. Vicente, o que é transcomunicação? Olha, transcomunicação tem uma palavra inglesa, ela é formada de dois vocábulos. Transcomunicação, quer dizer, trans vem de transcendental, aquilo que transcende, aquilo que está além da compreensão, aquilo que está além do habitual. Comunicação, ação de pôr em comum. Então, a transcomunicação foi uma palavra criada para poder designar o processo da comunicação espiritual dos espíritos do mundo espiritual para com os homens. Então, essa transcomunicação é uma palavra nova, mas ela é tão antiga, só que nós a chamávamos de forma diferente. Hoje, escolheram a palavra transcomunicação porque surgiu uma técnica chamada transcomunicação instrumental. Então, alguns autores optaram por utilizá-la para fazer a distinção entre a mediunidade, puramente mediunidade, que é aquele fenômeno puramente natural, dessa faculdade auxiliada por equipamentos eletrônicos que chama transcomunicação instrumental. Então, a mediunidade é uma transcomunicação, porque é uma comunicação que transcende a comunicação habitual dos homens, porque ela abrange uma dimensão extracorporal, então ela transcende o comum, o habitual. Então é por isso que coloca a palavra transcendente, aquilo que transcende a compreensão, porque a mediunidade até então não é muito bem compreendida por nós. E ela realmente transcende a compreensão humana, porque ela está numa dimensão extracorporal. Então, existe a transcomunicação mediúnica, que é a mediunidade puramente natural, é aquela que se deu em todos os tempos da humanidade, desde os primórdios do homem na Terra. E agora, existe a transcomunicação instrumental. É interessante que tem pessoas que não aceitam a transcomunicação instrumental, mas não devemos esquecer que ela começou lá com o fenômeno de Hydesville, quando a família Fox começaram a receber aquelas comunicações de um espírito e começaram a utilizar o quê? Meios que pudessem auxiliar o processo da comunicação. Quando começaram a travar aquela comunicação através de quê? De batidas, os raps. Os espíritos comunicavam através de batidas. Uma batida sim, duas batidas não. Então aí começou a transcomunicação instrumental, porque começaram a utilizar meios externos, além do médium, no processo da comunicação. As pranchetas, ou a cesta de bico, que era um instrumento que os médiuns utilizavam no tempo do Kardec, da codificação, para auxiliar o quê? A maleabilidade da mão do médium ao deslizar sobre a ardósia, que naquele tempo se escrevia sobre a pedra ardósia, nem era sobre o papel mesmo. Então veja você que quando Kardec, utilizando lá aquelas duas adolescentes, duas médiuns adolescentes, que foi através dela que recebeu toda a codificação, o livro dos Espíritos, no caso, ele utilizou dessa cesta de bico e dessa prancheta, que é um instrumento de madeira, onde o médium apoiava a mão e deslizava com uma certa facilidade para escrever sobre a ardósia. Então foi a partir daí então que começou a transcomunicação instrumental, porque além da médium ele usava um instrumento extra. E hoje, em tempos modernos, a transcomunicação instrumental passou a adotar instrumentos eletrônicos, como o rádio, como a televisão, o próprio computador. Hoje nós temos essa transcomunicação instrumental muito pesquisada nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Alemanha, e essa pesquisa hoje já atingiu níveis bastante superiores. Existe muito miticismo em cima disso, existe muita farsa, muita questão assim, figurada realmente. Tem gente aí estudando transcomunicação instrumental, mas tomando tudo como verdade. Tudo que chega, toda forma de ruído, toda forma de interferência que chega no instrumento, eles estão dizendo que é comunicação espiritual do mundo espiritual. Então, há que ver uma margem de erro muito grande na transcomunicação instrumental, porque o instrumento eletrônico, ele está sujeito a uma margem de erro enorme. Então, com isso, utiliza o médium em si, e além do médium, um instrumento que vai auxiliar o médium no processo da
transcomunicação. Então existe a transcomunicação mediúnica, a transcomunicação instrumental, e ambas, todas, servem, são úteis realmente ao processo da comunicação dos espíritos. Entrando nessa de modernidade, há um pouco tempo atrás, a gente viu em alguns programas de TV que foram fotografados pessoas que já haviam sido desencarnadas. Né? Vou citar um exemplo, por exemplo, como o João Paulo, né? da dupla sertaneja João Paulo e Daniel. Isso saiu no Faustão, saiu no Fantástico. Tá? Isso daí é uma incógnita. É possível fotografar um desencarnado? É possível fotografar, sim. Aquele caso, João Paulo, é o seguinte: nós somos daqueles que aceitamos o fenômeno. O fenômeno é incontestável, mas os fatos que ora são demonstrados pela televisão, rádio, imprensa, são passíveis de ser contestados. Quer dizer, nós não podemos tomar todos esses fatos e dizer que todos eles são verdade, porque a margem de erro é enorme, porque eu posso fraudar numa fotografia, eu posso fazer uma foto aparecendo espíritos. Quer dizer, eu tenho meio de fraudar na fotografia a presença de espíritos no meio de pessoas. Para quem entende fotografia, isso é um prato cheio. É quase uma duplicidade de fotos, não é isso? É, a sobreposição de imagens, que você faz um ampliador, você pode fazer essa sobreposição de imagens e fazer fraudes e mais fraudes. Então, existem alguns fenômenos, que eu acredito que foi aquele fenômeno da fotografia do João Paulo, chamado fenômeno estroboscópico, tá? Em que a lâmpada, a luz, ela vibra numa frequência de 60 Hz. Então, dependendo do nosso campo visual, principalmente a lâmpada fluorescente, se ela estiver defasada, vai haver um efeito estroboscópico. Então, é comum você ver imagens sobrepostas sob a iluminação de uma luz fluorescente, tá? Porque a nossa visão, ela não percebe tudo, ela percebe uma parte. Está sujeita a interferências, a ilusão óptica. A fotografia, a mesma coisa. Foi o caso do João Paulo. Eu acredito que aquela fotografia não era verdade. Era um efeito estroboscópico que aconteceu na hora da fotografia. Porque dá para fazer isso em laboratório. Então, eu acredito o seguinte, que o fenômeno é incontestável. Aquele fato João Paulo tem que ser contestado. Tá? Porque é possível que seja, mas é possível que não seja também. Então, podem ser sim. Nós temos alguns fatos comprovados do aparecimento de espíritos em fotografias feitas assim, aleatoriamente, em diversas situações, numa festa, num campo, em casa. Há fotografias que demonstram a presença de espíritos. Ninguém esperava e apareceu. Agora, é passível de enganação, de fraude? Então tem que ficar atento, não acreditar tudo que a televisão demonstra, porque a televisão quer fazer ibope, e tudo que aparece de fantasia, de místico, eles vão em cima, porque isso vai dar ibope para eles, porque todo mundo fica, olha lá, é a fotografia do Espírito João Paulo, isso que não é, tá? E isso aumenta o ibope, tanto que ficou a Rede Globo de um lado e a SBT do outro, tentando levar as pessoas, poder demonstrar e desmistificar, só que não desmistificou não, ficou, acho que foi mais místico. Bom, está faltando 6 minutos para as 10 horas da manhã. Nós estamos apresentando pela Rádio Minas, o programa Projeto Futuro. Eu estou conversando aqui com o Vicente Cardoso e o nosso tema é transcomunicação. Você pode ligar para cá, 222-0001 e também 0002. Vamos tirar aqui as suas dúvidas a respeito. Né? Essa aqui é uma grande sala de aula, você pode perguntar, fica à vontade e participe conosco também do sorteio de um livro espírita hoje, tá? Daqui a pouquinho, às 10h30. Vicente, e outra coisa. O pensamento, ele pode ser fotografado também? Pode, em algumas situações sim, assim como também a fotografia de espíritos em algumas situações, tá? Em várias situações, o espírito pode ser fotografado porque ele sofre um processo de condensação do seu perispírito, tornando possível o alcance da faixa de percepção do filme fotográfico. O pensamento também, através da ideoplastia, ele pode tornar o quê? Possível ser fotografado algumas imagens, mas são raros, é muito raríssimo esse fenômeno da fotografia do pensamento. O que se vê por aí também é muita fraude, com o intuito de levar as pessoas a uma forma de enganação. Então tem que tomar cuidado. É possível? Mas nem tudo que se vê por aí é verdade. Nós estamos, hoje em dia, geralmente, quando nós temos algum tipo de problema que nós sempre vivemos, a gente procura as pessoas que são médicos para nos passar algumas mensagens, né? A gente vai perguntar coisas, a gente quer ouvir coisas.
com esse modernismo, com esse avanço, inclusive, da transcomunicação, com a popularização, seria assim, da transcomunicação, deixarão de existir médiuns, Vicente? Não. O médium sempre será indispensável em qualquer processo de comunicação. Primeiro que os espíritos encarnados, o mundo espiritual está numa tetradimensão, e nós estamos numa tridimensão. Então, para manifestar a tetradimensão na tridimensão, precisa de um intermediário. E o único intermediário que possa realmente estar aí agora é o próprio médium. Porque, tendo em vista as suas condições do seu perispírito, ser aquele corpo energético que compreende uma parte extracorporal e uma parte quase corporal, quer dizer, ele está entre a tetradimensão e a tridimensão, somente através do médium é possível chegar às comunicações espirituais até os homens. Tá? Pode construir o maior instrumento deste mundo, deste planeta Terra. O médium será útil ainda nesse processo. Aqui na transcomunicação, o médium, às vezes, sem saber, ele é utilizado, porque dele é retirado o ectoplasma, uma substância que permita com que faça essa ligação fluídica do mundo espiritual com o mundo físico. Então, o médium sempre será indispensável em qualquer processo de comunicação, seja ele eletrônico, seja ele natural. Então, nunca haveríamos de dispensar o médium, porque se dispensarmos ele, não haverá realmente a comunicação. Somente ele pode intermediar, tá? Essa comunicação no mundo espiritual com o mundo corporal. Qual seria a utilidade dele numa comunicação? O médium, a sua utilidade sempre na comunicação é o instrumento, ele é o condutor do processo da comunicação. Quer dizer, ele é esse instrumento pelo qual a espiritualidade manifeste da tetradimensão para a tridimensão. Então, ele é um instrumento, como o rádio aqui agora tem sido esse instrumento entre nós que aqui nos colocamos de frente ao microfone, até o ouvinte do Projeto Futuro. O rádio tem sido agora um instrumento. O rádio agora está sendo um médium entre eu e os nossos ouvintes, entre você, Alisson, e os nossos ouvintes. Então, vejam vocês que o médium, normalmente, é aquela palavra que vem de medianeiro, aquele que está mediando dois pontos em comum, quer dizer, mundo espiritual, mundo corporal. Então, é um instrumento para que as ideias dos espíritos manifestem aos próprios homens. Então, em qualquer tempo da humanidade, o médium será sempre um instrumento de manifestação. É seu papel ser esse condutor, ser esse meio por onde a mensagem telepática, a mensagem do pensamento, ela vem até os homens. Então, é esse elo de ligação, é esse meio pelo qual os espíritos se ligam aos homens. É um instrumento. Bom, Vicente, tendo em vista que desde os primórdios sempre houve essa comunicação, a transcomunicação, da gente estar querendo falar com espíritos estarem se comunicando conosco. O que motiva as comunicações dos desencarnados com os encarnados e vice-versa? São vários motivos, são várias razões que os levam a comunicar conosco. Primeiro, aquela vontade de fazer com que nós conseguimos também evoluir, tal como eles evoluíram. Porque através da comunicação, as mensagens espirituais vêm até nós, nos motivando a continuar essa caminhada evolutiva, que eles já passaram pelos mundos corporais. Então eles vêm dizer para nós que nós nos encontramos numa posição que eles já passaram e que ora eles se encontram agora bem melhor do que nós. Então eles vêm comunicar conosco que há vida em todo o universo, que há um futuro nos aguardando, que é uma vida espiritual, que nós precisamos caminhar na direção do Cristo, tal como eles estão caminhando. Então eles vêm abrir as clareiras, os horizontes e mostrar para nós a caminhada que eles já fizeram e estão fazendo e que nós haveremos de fazer. Eles vêm realmente matar a saudade nossa, os nossos entes queridos que partiram para o mundo espiritual, deixaram tantas saudades, e eles vêm através da comunicação espiritual dizer: eu estou vivo, tal como antes, estou aqui pertinho de você, eu não morri o meu corpo só, eu estou vivo, e dizer para nós que há muita vida no universo. Então eles vêm fortalecer, ele vem encorajar, ele vem relembrar, ele vem matar essa saudade que ora ficou entre nós,
os nossos entes queridos. Então, essa motivação que os leva a ele a comunicar conosco é justamente para impelir a nós esse crescimento, esse desenvolvimento intelecto moral que se chama evolução. Então, a comunicação é importante porque eles sentem motivados e nós sentimos motivados quando eles se manifestam. Através de uma psicografia de um parente, de um amigo que desencarnou recentemente e que a família recebe naquele dado instante ali, a comunicação do ente querido, dizendo: papai, mamãe, estou vivo, eu não morri, estou aqui pertinho de vocês, há muita saudade sim, mas espero vocês também, aonde me encontro, estou bem, estou feliz. Então, isso fortalece, isso encoraja, isso realmente quebra muitas vezes aquele pensamento dos pais, né, que perdeu o filho em tenridade, aquele pensamento de revolta contra Deus, porque os pais vão descobrir que o filho está vivo. Então, isso são situações motivadoras, tanto do plano espiritual como do plano corporal. É isso que os espíritos, que já havia desencarnado há muito tempo, como Moisés, demonstrando ali, que naquele dado instante ali, a imortalidade da alma, ninguém morre o corpo. Então veja você que a transfiguração do Monte Tabor é uma demonstração também de uma comunicação espiritual, tal como acontece hoje através das mãos de Chico Xavier e demais médiuns, que os espíritos não morre o corpo. Então isso motiva eles e motiva a gente a continuar travando essa inter-relação entre os dois planos, plano espiritual e plano corporal. Então isso para nós, isso é muito importante, é o Consolador que Jesus se referiu, o Consolador prometido que viria mais tarde, dizer e comprovar que essas comunicações são verdades. Então, fica aí, Aristo, realmente essa motivação para todos nós, podemos acreditar, experimentar primeiro se todas as comunicações são verdades, para depois chegar dela a proveito. Vicente, para fechar, com chave de ouro, nós já vimos que já extrapolamos, né, o nosso tempo, mas só para fechar. A gente tem geralmente muitas curiosidades, a curiosidade ela é enorme a respeito disso. Nós temos o nosso pensamento positivo, nós temos o nosso pensamento negativo, nós temos a nossa fé em Deus, acreditamos também em médiuns, né, que seguem a doutrina espírita, que recebem guias, tá? E que a gente vai fazer consultas com eles. Nós queremos conversar com pessoas também desencarnadas. Nós temos esta força para evocarmos as pessoas, mesmo que seja que tenha sido do nosso convívio, para bater um papo com a gente, para conversar, ou também para vermos este espírito. Poder nós pode, tá? Há uma grande diferença aí, poder, tá? E realmente dizer para o ouvinte das conveniências ou não de tudo isso aí. Poder, podemos. Agora, se convenhamos, é aí que está a grande questão, tá? Como diz Paulo de Tarso, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. De repente, o melhor é deixar as coisas como se encontra, porque às vezes aquele espírito desencarnado ali está no grau de perturbação espiritual, e você fica evocando, você está perturbando. Então, o que nós temos que fazer é não ficar evocando esse espírito, e sim orar por ele. É o bastante, porque se você estiver evocando sempre, você estará perturbando mesmo. De repente você estará aumentando nele a saudade, tá? Aquele sentimento profundo de perda que leva consigo da família. Então isso vai retê-lo junto à família, vai prejudicá-lo mais ainda no seu crescimento espiritual, porque vai mantê-lo ele cativo à família, o próprio lar, a própria casa. Então deixe o companheiro ir para as colônias espirituais, que a Fátima vai falar daqui a pouquinho, deixa ele progredir, crescer, caminhar para o mundo espiritual, tá? Poder, podemos, mas não convém ficar evocando os espíritos. Muito bem. Vicente, muito obrigado pela sua participação. No final de semana, são 10 horas e 5 minutos, nós vamos chamar aqui o nosso break comercial, rapidíssimo, e já voltando, conversando com Fátima Borges, e o tema seguinte será Vida Espiritual. Já. Tenho orgulho quando alguém vem me visitar, porque bom gosto em minha casa sempre vai morar. Cortinas e tapetes, o que é chique a gente logo vê. A Fátima Designs tem tudo que eu mereço ter. E uma decoradora sempre à disposição. Na Fátima Designs, ter classe é natural. A Fátima Designs tem para você todos os tipos e modelos de cortinas e cobre qualquer orçamento. Rua Goiás, 1009, 221-1490. Torne sua vida mais doce com produtos Nugovita. Indústria de doces e laticínios Nugovita Limitada.
doces e laticínios em geral. Tudo feito com muito carinho e dentro dos melhores padrões de qualidade. Avenida Presidente Tancredo Neves, 582, no centro de São Gonçalo do Pará. O telefone é 234-1212, telefax 234-1415. Vá você mesmo conferir os produtos no Govita. Encontra-se nas lojas e revendedores de Divinópolis e região. O programa Projeto Futuro leva através das ondas do rádio consolo e esclarecimento. Participe. Pronto Farma, medicamentos e perfumaria em geral. Avenida Amazonas 617, bairro São José. O telefone 212-2288. Vista-se a moda e sinta a emoção de viver agora as cores da estação. Cactus, a sua moda jovem. Cactus, a sua moda agora. Cactus, nos momentos com você. Cactus, Espírito Santo 512, 037-222-4755 e Dib Shop, Avenida JK 1200, Nossa 44. Ligue, participe, faça sugestões e retire suas dúvidas e concorra ainda ao sorteio de um livro espírita 222-0001 e 222-0002. Você sabia? Owen Thomas, um jovem de 20 anos, chegou no hospital de Nova York com o coração, fígado, intestinos e um pulmão retalhados numa briga de faca. Seu corpo, já muito frio, ao toque, não apresentava pulsação, nem respiração, nem pressão sanguínea. 5 minutos depois, para a surpresa do Dr. Derry Isaacs, responsável pelo pronto-socorro, o coração dele voltou a pulsar. E após uma cirurgia de 8 horas, o rapaz acordou e disse que havia flutuado num vazio escuro, onde o seu irmão Christopher, morto num acidente de carro em 1979, lhe aconselhou: você não pode vir para cá, não há lugar. Às 10 horas e 8 minutos, passeio ciclístico, aliás, passeio turístico. A Mocidade Espírita do Centro Espírita Estudantes do Evangelho está promovendo um passeio turístico à cidade de Guapé, com saída programada para amanhã, domingo, dia 7, às 6 horas da manhã, e retorno com saída programada para as 6 horas da tarde, do mesmo dia, amanhã mesmo. O preço da passagem são R$ 8,00 e a alimentação é de responsabilidade de cada um. Informações pelo telefone 222-5428 com Maria do Carmo ou 212-6090 com João Bob. São 10 horas e 9 minutos. Meu abraço para a Nilza, da Inspiração Brasileira, na Pernambuco, e também para o Grande, que é o vigilante do Benji, que também está ouvindo a gente. Vamos falar a respeito de vida espiritual. Fátima Borges, bom dia. Bom dia, Aliston. Bom dia, ouvintes do Projeto Futuro. A gente estava falando a respeito de comunicação agora há pouco, vamos dar sequência, né? Falando a respeito da vida espiritual. Fátima, quando morremos, para onde vamos? Bom, após a morte do corpo físico, o espírito desencarnado, ele deixa o corpo e é levado para lugares que chamamos de colônias espirituais e que são também chamadas de comunidades espirituais, cidades espirituais ou mundos transitórios, que são locais onde grupos de espíritos errantes ou desencarnados se estabelecem transitoriamente enquanto aguardam novas encarnações. Estes locais, porém, eles não possuem uma rigidez geográfica como acontece nas colônias dos vivos ou encarnados. Estão, na verdade, mais ou menos próximos da Terra, segundo o grau de evolução dos seus componentes. O que rege a formação das colônias espirituais é a lei da afinidade.
Cada um de nós, após a desencarnação, irá para um lugar ou esfera que se adapte à sua condição moral. Geralmente, a gente vê, eu já li isso no Livro dos Espíritos, né? O sono, né, é uma das bases para a nossa evolução espiritual. Né? Acontece que nós estamos aqui, inclusive na Terra, na condição de espíritos encarnados, para que nos aperfeiçoemos. Isso seria cumprirmos algumas missões que nós temos aqui. O espírito, ao desencarnar, ele se torna perfeito? Não, Aliston. O espírito não se torna perfeito. A desencarnação, ela não torna demônios em santos, mesmo que aquela se dê da maneira mais trágica ou sofrida. Os espíritos que se compraziam no mal, quando estavam encarnados, continuarão vibrando em faixas inferiores quando desencarnem. De acordo com as diversas mensagens espirituais que nos têm chegado através de diferentes médiuns, essa categoria de espíritos atrasados, ela se organiza no submundo, formando suas colônias, com o firme propósito de combater as forças do bem, desequilibrar a humanidade e alimentar as suas perversões. A gente ouve muito falar a respeito de várias condições de espíritos. O que seria um espírito errante, Fátima? Bom, o espírito errante é uma alma no intervalo de uma nova encarnação. Algumas vezes ele se reencarna imediatamente, porém de ordinário ele se faz assim depois de intervalos mais ou menos longos. Não é assim, né, com muita rapidez a reencarnação. São 10h13. No programa Projeto Futuro, agora no nosso segundo bloco, eu estou conversando com Fátima Borges a respeito da vida espiritual. Para você que está ligando a gente pela primeira vez, ou para você que já é ouvinte do programa Projeto Futuro, tendo suas curiosidades, as suas observações, pode fazê-la pelo 222-0001 e também 0002. Daqui a pouquinho a gente vamos estar sorteando para você um livro espírita, A Vida de Antônio de Pádua. Ligue, participe conosco, tire suas dúvidas e participe também desse sorteio do livro espírita. São 10h13. Ainda a respeito do tema vida espiritual, eu tenho visto, nós, de uma forma geral, temos visto, e inclusive já comentei várias vezes no programa Projeto Futuro, a respeito de novelas e filmes que vemos pela TV por aí, né, que mostram espíritos, coisas que as pessoas não acreditam muito. Nós também, nós temos nossas aptidões, as nossas vontades, nossos desejos, né, que são incógnitos, né, enigmáticos, por que não dizer. Na realidade, eu adorei muito meu pai, outra pessoa que morreu, por exemplo, de alguém aí que tenha passado por outro mundo, um irmão que tenha amado, no caso de Leandro e Leonardo, por exemplo. Né? Quando morremos, Fátima, encontramos com entes queridos que nos precederam na passagem. Bom, em primeiro lugar, nós temos que lembrar que nós não perdemos ninguém, nós apenas distanciamos temporariamente, como numa viagem ou quando vamos morar em um outro país. A verdade é que há em nós uma dificuldade muito grande, principalmente quem parte é um ente amado. E é claro, nós vamos reencontrar sim com nossos entes queridos, porque a nossa ligação, ela continua. Porque, como já dissemos anteriormente, nós não perdemos ninguém, só houve um distanciamento temporário. Inclusive, a gente até pode, nós temos, né, na realidade, esse contato com esses espíritos, como já disse agora no tema, a respeito, em sonhos, né, Fátima? Sim. Vemos, conversamos, recebemos mensagens de toda a ordem. Houve uma época, um tempo não muito distante, em que eu estava no Centro de Estudantes do Evangelho e estava então ouvindo ali a palestra de uma grande amiga nossa, trabalhadora também da Seara Espírita, Fátima de Oliveira, né, da Dinâmica. Então, em sua palestra, ela comentava a respeito do livro Nosso Lar. Né? E a questão ali ficou, porque se você lê este livro, O Nosso Lar,
As pessoas, a gente até aconselha, né, para você ficar mais informado do que acontece no plano espiritual. Esse livro ele é extraordinário, né? Ele cita coisas assim, inteligentíssimas que as pessoas que matam a curiosidade de muita gente. A respeito disso, no mundo espiritual tem escola, hospital, como em nossas cidades, né? Olha, Alisson, na verdade, é o nosso mundo que é o reflexo, é um grosseiro, né, do plano espiritual. Isto é, lá também, e com muito mais propriedade e organização, existe todo um sistema social hierárquico, no qual os espíritos orientados pelos mensageiros celestes, que eles são superiores, auxiliam seus irmãos, que ainda lhes são inferiores, seguindo assim o plano do nosso divino Criador. Lá existem hospitais, parques de água, parques de estudos, florestas, ministérios, bibliotecas, meios de transportes, animais, câmaras de retificação. É um lugar para onde os espíritos recém-chegados das zonas inferiores. Enfim, é todo um complexo urbano e social que visa a recuperação, o amparo, a orientação, a educação e a preparação dos espíritos que estão aguardando uma nova oportunidade de reencarnação. Agora, no estado errante, como já citamos agora há pouco, nesse aspecto, o espírito, ele progride? Pode-se melhorar muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenho de consegui-lo. Todavia, só na existência corporal é que ele põe em prática as ideias que adquiriu. E existe também a possibilidade de, nesse estado errante, ir para outros mundos? Conforme, né? Pelo simples fato de haver deixado o corpo, o espírito não se acha completamente desprendido da matéria, isso é o corpo, né? E continua a pertencer ao mundo onde acabou de viver ou a outro mundo do mesmo grau, a menos que durante a vida se tenha elevado. Pode, no entanto, ir a alguns mundos superiores, mas só na qualidade de estrangeiro, fazendo um passeio mesmo. Uhum. Ainda voltando a essa parte que eu citei de filmes e novelas, né? Agora há pouco, inclusive, foi dada uma lapidada a respeito disso com o Vicente no tema anterior, né? Nem tudo o que vemos em novela ou filmes existe ali pontos de verdade, e tampouco pontos de mentiras também, não é? Então, como isso aqui é uma grande sala de aulas, nós vamos questionar e tirar as dúvidas dos participantes direto e indiretamente do programa Projeto Futuro. Haja visto que vimos em novela que um espírito elevado, ele vai até o plano inferior para auxiliar os espíritos recém-chegados, os espíritos inferiores. Então a questão é, existe isso, um espírito já purificado, ele vai ao mundo inferior? Ah, vai sim, vai. E eles fazem com muita frequência e com o fim de auxiliar o progresso. A não ser assim, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para dirigi-los. Então, realmente, eles precisam, né, de um espírito que já seja purificado para auxiliar esses mundos inferiores. No mundo espiritual, a alma conserva as percepções que tinha quando encarnada? Ah, sim. E além de outras de que não dispunha, porque com o corpo, um corpo com um véu sobre elas lançado, as obscuricia. E a inteligência é um atributo que tanto, né, mais livre se manifesta no espírito, muito menos entraves ela tem que vencer. Então, ela livre do corpo, ela é mais fácil, né, de ser acionada.
aquela comunicação, né, mais vibrante, né, que existe de espírito para espírito, né, Fátima? Sim. São 10 horas e 20 minutos. A gente vai fechar essa participação da Fátima Borges com o tema Vida Espiritual. A gente vem daqui a pouco com o sorteio e ainda questionando a respeito desse plano espiritual, da confirmação de pessoas. Eu gostaria de aproveitar, deixa eu aproveitar a participação do Vicente aqui. Né? Que nós estamos todo mundo batendo papo, conversando. As pessoas já têm uma grande curiosidade a respeito do espiritismo. E, primeiramente, a gente mexe com os leigos, tá? E quem já está dentro da doutrina espírita, primeiramente, a gente fala a doutrina espírita. Kelton, abaixa o retorno um pouquinho com a microfonia. Isso. A gente mexe primeiramente com os leigos, o que está acontecendo? Está dando microfonia aqui? Esse daqui. Ok. São 10h23. Eu gostaria de responder aqui a pergunta, Vicente, de Adélia Soares, do bairro Santo Antônio. Ela ligou para cá. Participando conosco, ela questiona: perdeu a mãe e quer saber se pode pedir ajuda a ela. Nós comentamos uma coisa a respeito disso agora há pouco. Inclusive, Adélia, é o seguinte: poder a gente pode, mas não convém, porque em dadas circunstâncias, o espírito recentemente desencarnado, ele passa por um período de perturbação espiritual. Então, consequentemente, ele está precisando de ajuda. Então, ele não teria condição nenhuma de te ajudar. Quer dizer, você precisa de ajuda dele para quê? E por quê? Quer dizer, nesta hora, quem está precisando de ajuda é ela. É ela que está numa experiência nova, numa dimensão nova, não entendendo, não compreendendo talvez o seu estado em que se encontra. Então, ela talvez jamais tenha condições de te ajudar nesse instante. Então, evocá-la para pedir ajuda, a gente peça ajuda a Deus. Deus sabe das nossas necessidades. Aqueles que partem para a pátria espiritual, às vezes, eles só terão condições de nos ajudar futuramente, quando eles tiverem uma condição melhor, estiverem equilibrados, estiverem bem. Nem todos que desencarnam agora ficarão bem no mundo espiritual, porque atravessam um período de perturbação. Às vezes não está pronto, não está preparado para vir nos ajudar. É como eu disse ainda há pouco, não devemos ficar o quê? Evocando os espíritos, porque nós estaremos impedindo o seu progresso, a sua evolução, seu crescimento no mundo espiritual. Mantendo cativos presos aqui à gleba terrena, nós estaremos atrapalhando a eles. Então é o seguinte: não convém que você fique evocando-a. Deixe que ela caminhe, deixe que ela prossiga a sua caminhada no mundo espiritual, tá? Ore muito por ela, ore por você também. E Deus verá que, de acordo com a sua necessidade, Ele vai te dar realmente o que você merecer. Mesmo, Vicente, passando anos a fio, não existe essa coisa. É uma curiosidade particular. É uma curiosidade particular, essa questão que eu estou te fazendo, em cima da pergunta de Adélia Soares, né? Porque, vamos supor, a pessoa já desencarnou há 20, 30 anos, não deu tempo ainda para o espírito. Com certeza pode ter dado tempo, mas deu tempo também para essa pessoa talvez ter reencarnado. Já ter reencarnado dentro da sua casa, na forma de um neto, na forma de um filho, na mesma família, e você vai estar evocando um espírito que já está aqui com você, no mesmo plano encarnado. Então, por que você vai ter aquela pretensão de estar evocando? Então, não convém ficar evocando os espíritos aleatoriamente, tá? É importante orar por eles. Evocá-los só atrapalharia, só aumentaria a saudade, só aumentaria o sentimento de perda. Então, não convém. Poder? Pode, mas não convém. Você entrou na questão da Maria Imaculada Rocha, do bairro São José. A questão dela é: como ela fará para conhecer um parente que já tiver reencarnado quando ela desencarnar? Bom, se é parente e se ela já o conhece de antemão, quer dizer, de outras existências, vai estar fácil, né? Porque ao reencontrar, vai o quê? Vai recobrar a memória, quer dizer, o conhecimento que já tinha de antes da mesma. Então, vai estar simples. Se você desencarna e lá o reencontra, e se já tem um conhecimento, logo esse conhecimento será o quê? Recobrado. Ele vai estar pleno. Agora, se na verdade você não tem um conhecimento antes, aí fica difícil, né? Porque às vezes o agora, nesse momento, você não tomou conhecimento, porque
porque talvez você não tenha esse conhecimento antes. Então vai ficar difícil você, ao reencontrar, tomar esse conhecimento. Mas se já existe essa família, já esse conhecimento, por fato de você não ter conhecido agora nessa existência, não quer dizer que você possa reconhecer. Pode sim. Então amanhã, o reencontra, recobra a memória, a lembrança do passado. Aí você poderá realmente reconhecê-lo plenamente, porque a gente guarda com a gente mesmo a lembrança do passado. Eu estou aqui com uma outra questão, o pessoal tem participado bastante conosco. Edirlene do Manuel Valinhas, Vicente, é possível que um parente desencarnado a ajude através de sonho constantemente? Bonita essa questão, hein? É possível sim. Quantas vezes nós somos ajudados por entes queridos, por parentes, que nos ajudam quando vê nós em dificuldades. É possível sim. Em muitos casos, esses parentes já desencarnados já atingiram um nível de maturidade já espiritual, já está numa condição boa, numa condição já de poder ajudar. Então, isso não impeça eles de ajudar, não. Eles podem ajudar, frequentemente nos ajudam. Quer dizer, é o outro lado. Quer dizer, é possível? É. Só em dadas condições. Essas dadas condições, eles estão o quê? Prontos, hábeis a poder ajudar. Independente de solicitarmos. Independente, porque eles veem a nossa dificuldade, as nossas necessidades. Então eles vêm em socorro, independente de você evocá-los, porque parte da iniciativa de poder vir ajudar a gente. Então, só para dar uma lapidada nessas 3 questões que nós respondemos agora aqui. Se a pessoa quiser fazer contato com um espírito, com uma pessoa da sua família que já tenha desencarnado, não convém, porque vai atrapalhar. Né? E outra é que ele, se você estiver precisando de ajuda, ele estando em condições, ele vai te ajudar. Com certeza. Tá? Deus permite sim que ele nos ajude dentro do nosso merecimento. Muito bem. Vicente, muito obrigado aí pela participação conosco. São 10 horas e 28 minutos. Maria Fátima Borges, então um bom dia e um grande final de semana para você. Bom dia. Nós vamos passar aqui agora a relação então aí dos brindes, né, que foram sorteados à revista e também o Livro Espírita no nosso programa de hoje. Quem levou a revista espírita foi Ione Pereira Santos, do bairro Niterói, participou conosco, né, e também o livro espírita, quem levou foi Elaine Barros, do bairro Porto Velho. Essas pessoas deverão pegar os seus brindes na Banca Espírita, situada aqui na rua São Paulo, esquina de contra-esquina, aliás, né, com a 1º de julho, tá bom? Pode passar por lá e pegar os seus brindes. Nosso programa fica por aqui, volta no próximo sábado, querendo Deus, a partir das 9h30 da manhã, com a sua participação pelo 221-0001, 222-0001 e 222-0002. Tenham todos um grande final de semana, um grande sábado, fiquem todos na paz de Jesus Cristo.